A gente vai tentar uma última vez, tá, gente? César, me viu? Me escuta? Agora sim, te escuto e te vejo bem. Vamos tentar, Alisson. Se a gente vê que trava novamente, aí a Vamos. gente leva essa conversa para daqui a uma semana, para daqui a 10 dias, num ambiente que seja fora do Instagram, tá, gente? Então, avisando que se automaticamente, para as pessoas que nos assistem, as amigas e os amigos que nos assistem agora, se travar a fala do professor Alisson a partir desse ponto, a gente vai levar esse debate para um ambiente que seja fora do Instagram e, eventualmente a gente consiga desenvolver essa conversa com mais autonomia, tá? Perfeito. Mas vamos tentar mais uma Muito vez. bem. César, eu lhe dizia então que o problema da política ele é pensado com um certo limite, e esse limite até mesmo nos setores progressistas. É imaginar que o Estado é neutro, ou seja, nós podemos lidar com o Estado, podemos tentar disputar as eleições e o Estado respeitará a vontade das urnas, respeitará, se caso os governantes estejam inclinados à esquerda, respeitará as políticas da esquerda. E esta ilusão sempre se deu na história da sociedade contemporânea capitalista. Por causa disso, desta ilusão que no Brasil é frequente desde a década de 1980, com a redemocratização, era preciso disputar democraticamente, era preciso avançar para ganhar eleições e cada vez mais as políticas públicas melhorassem o país. Eu publiquei este livro exatamente no sentido contrário a esta análise de que o Estado é neutro. Eu publiquei em 2013, num tempo ainda no qual havia uma ilusão de que as políticas públicas e os ganhos jurídicos institucionais eles não se perderiam, porque uma vez que as instituições chegassem num grau de consciência de participação democrática, elas não poderiam mais retroceder, tampouco sofrer golpes ou chegar até as portas de ditaduras. Eu dizia por lá, neste livro Estado e Forma Política, que o Estado é uma forma do capital. E esta forma de organização política do capital organiza politicamente a sociedade conforme o interesse do capital, e se ao capital a democracia não for mais interessante, o capital trabalhará, o capital fará com que a democracia acabe e o golpe aconteça. Golpe, ditadura, todas as formas correlatas deste interesse do capital. Chocantemente, César, o pensamento crítico, eu diria não só do Brasil, mas da Europa, dos Estados Unidos, do ambiente universitário, ele não estava acostumado a pensar que o Estado e o direito e as políticas públicas não fossem neutras. Eles Uhum. estavam efetivamente alicerçados naquela dimensão que eu chamo positivista, ou seja, direito posto. Se o direito falou que a democracia do Brasil é uma democracia, as pessoas acreditam que assim o será. Acreditam que o STF julga conforme a lei, que os tribunais julgam conforme a lei, que se um juiz condenou alguém é porque efetivamente esse alguém cometeu algum crime, porque um juiz não pode julgar fora da lei. Com base em todas essas fantasias, nós vivemos uma sociedade, eu diria, bastante aleada, bastante infantil nos termos do que é luta política e social. Eu diria, inclusive, César, que a universidade e os elementos progressistas da sociedade têm uma visão de mundo, eu diria aqui, edulcorada sobre como se comportar nessa realidade. Não entendem que o poder não tem limite. Não entendem que se uma vez a lei perseguiu A, não necessariamente persegue B. A questão, por exemplo, notável do que aconteceu com este enorme presidente do Chile, que foi Salvador Allende, para nós não serviu para nada. Aquilo que aconteceu com Vargas, com Jango, também não servia como se fosse um exemplo para o nosso conhecimento, porque se imaginou que em um certo momento isso não mais aconteceria. Se imaginou que não existiria mais o imperialismo dos Estados Unidos, que ele não interferiria nos países. Se imaginou que as forças armadas fossem efetivamente
voltadas ao interesse da soberania nacional e não a uma geopolítica na qual os Estados Unidos estão à testa de uma economia capitalista mundial. Se imaginou que o direito é a legalidade, que o direito, portanto, ele tem uma venda nos olhos de imparcialidade, de tal modo que qualquer operação judicial, qualquer operação do Ministério Público, ela sempre veria a imparcialidade dos personagens, dos atores, dos réus, e depois julgaria conforme essa mesma imparcialidade. Então, a questão central que eu expus nesse livro é compreender o Estado como um elemento político distinto de todos os outros elementos políticos da história. Porque a política na Idade Antiga era feita pelos senhores escravos de uma sociedade escravista. A política na Idade Média era feita pelos senhores feudais e pelo clero. A política no capitalismo é feita pelo Estado e, pela primeira vez na história, não é aquele que domina economicamente o mesmo que domina politicamente. O presidente da República não é o homem mais rico do país, necessariamente. Então as pessoas imaginam que, pelo fato de que haja aqui uma separação entre poder político e poder econômico, esta separação é total, de tal sorte que o político pode dominar o econômico. Esta minha escrita, esse meu texto, que é o Estado e Fora a Política, nos leva a compreender que, enquanto a sociabilidade é dominada economicamente pelo capital, a política é capitalista, de tal sorte que o elemento central da luta não é necessariamente só o político, é o econômico. E por causa disso, se nós não tivermos uma consciência social de uma luta contra a exploração econômica, nós estamos quase enxugando gelo numa luta pelo Estado. Porque alguém diz assim, um presidente sofreu um golpe, uma presidenta sofreu um golpe. A gente espera que daqui a pouco a gente volta a votar em pessoas ou elementos progressistas, porque agora, pela segunda vez, o negócio vai. E pela segunda vez vem um golpe. Porque o próprio Getúlio Vargas deu um tiro no peito em 54 e em 64, cravados 10 anos depois, João Goulart sofre um golpe. E não que fosse o primeiro golpe que sofreu. Já para tomar posse, quando o Jânio Quadros renunciou, já não tomaria posse se não fosse o Leonel Brizola fazer a campanha da legalidade. Então é golpe em cima de golpe. É um depois do outro. Então a pessoa que imagina, eu não posso mais imaginar que depois de um golpe eles tenham a coragem de dar um segundo golpe, segundo, terceiro, quarto e quinto. Será assim esta cadência. Esta minha tese, portanto, tem uma dimensão de que a luta de transformação social tem que ser uma luta para a emancipação em face do poder do capital, sem o que o capital dá o destino político da humanidade e nós passamos, eventualmente, 100, 200 a 300 anos podendo emancipar a sociedade e não chegando lá. César, eu vou lhe dizer aqui uma coisa que eu não digo, em geral, em entrevistas, mas eu vou me permitir dizer aqui a você. Nós estamos mais ou menos devendo 200 anos para a nossa história, porque quando a Revolução Francesa aconteceu, era efetivamente um tempo de energia para os jacobinos, ou seja, os elementos do povo na França, avançarem na tomada do poder, como fizeram com Robespierre. No entanto, os girondinos, que são os burgueses daquele tempo, há 200 anos impedem a tomada do poder. E olha que no tempo da Comuna de Paris, olha que na segunda Comuna de Paris, onde Marx também esteve por lá acompanhando, dando energias e luzes revolucionárias, na Revolução Russa, em tantas outras lutas sociais do mundo, nós já poderíamos ter vencido essa etapa na qual 0,1% da humanidade dominam 99,9% da humanidade. Faz 200 anos que isso poderia ter acontecido e há 200 anos a nossa história é sangue, gente passando fome, miséria, simplesmente para a opulência do capital. Eu diria que nós vamos nessa toada há mais 100 anos, destruindo o ambiente, destruindo a sociabilidade, exigindo do ser humano aquilo que ele não consegue dar, porque efetivamente o nosso cérebro não consegue trabalhar 15 horas por dia, responder a mensagem do patrão, preparar-se, fazer currículo e fazer curso de formação para se vender por R$1.000 para o capital, tendo que ter filhos, pagar a conta do filho e a doença da velhice com R$1.000. A vida de 99% da humanidade é um sofrimento enorme, e inclusive da classe média. Eu sei que provavelmente muitas pessoas que me acompanham e acompanham você, César, são de classe média, mas que vida desgraçada é essa que a pessoa diz para mim, não ganho
mil, eu ganho 6 mil. Tá bom, e o boleto que você paga para esses 6 mil, 10 mil reais na vida? É aluguel, é financiamento, é conta de água, de luz, de gás, e conta do pet shop, porque você tem cachorro, e conta de não sei o que mais. Ou seja, você também vive uma vida miserável, enquanto um tal Saverin, que eu não sei quem é essa pessoa, mas é dono aí de rede social, etc. e tal, tem 90 bilhões de reais na conta, ou algo nesse sentido. Então, é profundamente ilógico um sistema no qual um ser humano, este Saverin, podia ter uma vida, inclusive, muito plena, junto com os demais. Só que o que ele deve gastar de gente para cuidar do dinheiro dele e segurança para protegê-lo, porque, obviamente, alguém com esse dinheiro não pode sair pelas ruas tomando sorvete na Praça da República em São Paulo, porque vai ser sequestrado, é um sistema altamente esquizofrênico para manter nas mãos de poucos o que tem para muito, o que para muito falta. Então eu diria que é preciso que cientificamente nós alertemos o mundo de que não dá mais para enxugar o gelo, olhando o Estado e dizendo, mas na próxima vez a gente vai votar certo. Votaram certo no Allende e não serviu para nada. Vem uma bomba em cima, dada pela traição do ministro do Exército, do próprio Allende, este homem nocivo que foi Pinochet, e assim é a história. Ou seja, até quando nós vamos na humanidade sem sensibilizar o povo de fazer uma transformação? Então, o Estado de forma política, antes de eu falar de crise golpe e crise pandemia, que são assuntos e livros mais do momento, o grande elemento que eu quis fazer em Estado de forma política era sensibilizar o povo da nossa geração, para que a gente não espere mais 100 a 200 anos para, enfim, emancipar a humanidade. Imagine o que será 100 anos na toada desses 7 ou 8 que o Brasil tem vivido. Porque nós temos 7 ou 8 de memória, mas foi o neoliberalismo na década de 90 no qual as pessoas passavam fome. César e eu, certamente, só de olhar para a cara do César, e eu também, nós não vivemos uma coisa, se vivemos, foi muito criança, uma coisa que se dizia na década de 70 para 80, que era o arroxo salarial no Brasil. As pessoas passavam fome no Brasil nesse tempo. E dali para trás, pior ainda. Ou seja, vamos projetar isso mais 50 anos. Se o neoliberalismo no Brasil não for vencido, se a Faria Lima pautar o Brasil, vão ser 30 ou 40 anos de petição de miséria da nossa gente, de desemprego estrutural, sem que as pessoas possam ter o mínimo de condições de vida, que serão 3 ou 4 gerações nesse sentido, até que as pessoas não aguentam mais, e se fosse o caso de não aguentar mais, então falarem assim, agora eu vou transformar tudo, mas não é assim que acontece. Quando as pessoas não aguentam mais, elas se desesperam, e então elas começam a se matar, propriamente ao matar o vizinho, que é o quadro do fascismo, que é o quadro da extrema-direita, que se vê muito frequentemente em sociedades que vão chegando a essa desagregação econômico-social. Então, o Estado de forma política, que foi o mote da sua primeira reflexão, ele é exatamente a obra para avançarmos numa crítica que não seja só pontual. A crítica é ao Estado e ao capital, de tal sorte que a luta tem que ser para a saída dessa sociabilidade. Me parece que sim, me parece muito pertinente, Alisson, e isso vai absolutamente ao encontro. Tem duas figuras que eu respeito mais, mas duas das figuras que eu mais respeito, considerando coisas que eu li recentemente. A primeira é o professor Boaventura de Souza Santos, que dá conta de raciocínios muito similares a esse que você acabou de salientar nesses 10, 15 primeiros minutos de conversa. E os segundos foram os teus textos, que eu li e que, de alguma forma, me parecem muito pertinentes nesse sentido. Em um dos trabalhos, eu não sei se é em Crise e Pandemia ou Crise e Golpe, você dá conta das crises como estertores do modo de produção e capitalista e do consequente modelo de sociabilidade que esse modo de produção capitalista produz. O professor Boaventura de Souza Santos também dá conta de raciocínios similares. Tem um trabalho dele que ele lançou, se eu não me engano, também pela Boitempo, que chama A Cruel Pedagogia do Vírus, que ele dá conta desse raciocínio e vai muito ao encontro disso que você está me dizendo. Nesse sentido, com base nessa explanação inicial que você fez, eu peço para que você evolua o raciocínio nesse sentido. Como existe uma correlação entre essas diferentes crises que
como você muito bem pontuou, é crise atrás de crise, mas a gente já teve uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, conflitos de todas as sortes e, de muitas maneiras, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade em perceber que essas crises, o que elas têm em comum é esse modo de produção capitalista que acaba asseverando o modelo de sociabilidade a um ponto em que produz esse tipo de situação dantesca que a gente tem hoje. Eu vou falar um pouco mais disso numa próxima pergunta, em como eu acredito que o bolsonarismo é uma forma mais aguda desse modelo de sociabilidade organizado pelo capital, mas me dá conta um pouco disso, professor, de como você acredita que essas crises são estertores do modo capitalista e do que você... Diga para as pessoas um pouco o que tem no livro Crise e Pandemia e Crise e Golpe, por favor. O Crise e Golpe foi um livro escrito para pensar a crise do capitalismo e, em específico, a crise do Brasil, que se passou com um golpe contra Dilma Rousseff, e a partir daí este degringolar da sociedade brasileira num nível, eu diria, abismante. Pois bem, eu tenho ali uma leitura teórica de que a crise não é um momento excepcional do capitalismo. A crise é o momento mais frequente do capitalismo, porque muita gente não percebe este fato muito peculiar, mas a crise é oportunidade de acumulação. Então, a classe burguesa, a classe capitalista, ela precisa da crise, porque a crise faz com que os salários se rebaixem. Então, por conta do desemprego de uma crise, o que se pagava 2.000 para alguém já se paga 1.000 e já vai ter gente para poder trabalhar por 1.000. Empregos que as pessoas tinham de 5.000 reais faz 6, 7 anos. As pessoas já aceitam hoje 1.500 e agradecem por ganhar 1.500, porque a maioria ganha 1.000. Então, a crise é uma oportunidade enorme para o capital, porque ele rebaixa as condições salariais a um nível profundo. Mais que isso, a crise permite com que o grande compre o médio e o pequeno. Então, quando nós observamos uma realidade como a brasileira, nós dizemos assim, será que o capitalista brasileiro não vai tomar vergonha na cara e não vai perceber que quanto mais neoliberalismo, menos salário tem as pessoas e menos consumo elas têm? E é verdade, as pessoas consomem cada vez menos no Brasil. No entanto, nós estamos pensando naquele capitalista que a gente conhece, que nem bem capitalista é. É a pessoa que tem um comércio, uma prestação de serviços, é o restaurante onde a gente almoça, ou algo assim. Essa gente está muito, de fato, numa situação difícil. Só que capitalistas são os bancos, são os grandes especuladores do país, o latifúndio. Então, quando quebra o restaurante, o banco compra o imóvel do restaurante pela metade do preço. Ou seja, o sistema de acumulação se torna ainda maior, de tal modo que no Brasil, nos últimos anos, o que vem acontecendo de surgimento de bilionários é algo impressionante, numa sociedade que está passando fome, porque efetivamente o extrato médio começa a não ter mais força, ele vai aí numa derrocada. O muito grande compra a preço de banana aquele que é o extrato médio, que por sua vez poderia comprar esse extrato médio, quando ainda tem algum dinheiro, algo do pobre, porque o pobre vende a casa, o pobre desempregado desagrega o lar, desagrega a família, por causa disso separa, vende a casa então para dividir meio a meio, marido e mulher, vende na bacia das almas, porque ele não aguenta ela, nem ela aguenta ele espanca a ex-esposa, de tal modo que um imóvel de 200 mil, e que não se vende nos últimos anos, quando alguém dá 130, está muito bem dado, então é 65 para cada um, de uma coisa que ele poderia ganhar 100, e mais que tudo, poderia nem precisar ganhar 100, poderia estar numa casa com o companheiro ou a companheira com 200, caso ele trabalhasse ou ela estivesse plenamente empregada, porque a gente precisa lembrar também que a nossa sociabilidade não dá condições, vou falar aqui no nível psicanalítico, não dá condições para nós podermos nos suportar. Este é um grande problema do capitalismo. Nós não nos suportamos e nós não temos meio de articulação, eu diria, de sociabilidade básica para estar com os outros. Quando surge uma crise de desemprego ou uma pandemia, um casal que eventualmente está junto faz 5, 10, 12 anos, mas pela primeira vez em que ele está 24 horas por dia debaixo de um teto, é insuportável a vida. Por quê? As pessoas não têm traquejo ou trato para poderem
estar uma suportando a outra, poderem ambas não falarem só dos problemas, mas pensar outras questões. Isso exige cultura, isso exige um certo nível de análise de si, que as pessoas não têm se elas têm que trabalhar o dia inteiro. De tal modo que, às vezes, a agregação de uma crise, ela é profunda. E quando eu falo do plano econômico, é porque, até para a própria estrutura econômica, esta subjetividade tem um peso extraordinário. Alguém está desempregado, em via de regra, essa pessoa vai xingar quem está do lado. E ao xingar, a pessoa vai lhe devolver com uma pedrada, ou seja, desempregada, sem família, sem amigos, e aí vai para pinga, para droga, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, efetivamente, o esgarçamento social é tamanho e as pessoas diriam, mas a quem? Para quem isso é vantajoso? Ao capital. Porque quanto mais ruína, mais se compra a preço baixo. E a economia de um país como o Brasil é uma economia tão chocante que ela não precisa basicamente de mercado consumidor. O latifúndio do Brasil planta para vender para o exterior. Portanto, planta soja, enquanto o porco da China comer soja no Brasil, o latifúndio está felicíssimo, ainda que o povo morra de fome. E se o povo morrer de fome, o latifundiário será investidor de funerária, de empresa de cemitério, porque é o que está dando atualmente. Então, eu diria, César, que não tem solução algo pensado em termos de crise, se nós dissermos, o capitalismo ele próprio se rearranja. Pois bem, o capitalismo porta a crise, esta é a tese que eu digo em Estado de Forma Política e Crise e Golpe, o capitalismo é a crise, e não há meio de fazermos com que o capitalismo possa ter uma estabilidade plena. Só que aí chega, para não bastar a crise econômica e a crise política do golpe contra Dilma Rousseff, chega a crise da pandemia. E então nós temos aí uma espécie de triunvirato do inferno, ou seja, crise econômica do capital, crise política de uma estrutura estatal brasileira que é horrível, e mais que tudo, uma crise pandêmica de saúde pública, na qual as pessoas morrem mesmo. E nós já estamos no saldo, hoje, de 600 mil mortos na conta oficial. Uma conta um pouco mais efetiva dá mais de 600 mil, dá uns 700 no mínimo, que morreram nesta estrutura social. Li, César, outro dia, inclusive, que mais ou menos mais de 100 mil crianças, dizem que até 130 mil crianças, ou perderam o pai, ou perderam a mãe, ou perderam o pai e a mãe. Então, há, inclusive, um número deste todo de gente que perdeu o pai e a mãe. Então, olhem o que nós vivemos no momento presente na sociedade, e olhem como é que, inclusive, a classe média da bolha, da esquerda, os progressistas, não tem percepção disso, porque, via de regra, não é o filho da classe média que ficou sem o pai e a mãe, é o filho do pobre. E é a tia, lá no extremo da periferia, que está cuidando da sobrinha que não tem nem pai nem mãe. Só que essa mulher é invisível, via de regra, para todos nós. Então, este quadro leva a uma constatação da qual eu faço uma conclusão. Qual seria? A crise permitiria uma mudança social porque o povo não aguenta mais. Aí eu proponho, tanto em estado de forma política, mas em especial em crise golpe e crise pandemia, que a crise, via de regra, não leva à superação social, nem leva à transformação das condições existentes. Porque a crise suga as energias da subjetividade das pessoas e, no entanto, este pouco que restar de energia nunca se põe na frente da pessoa a realidade cruel que vai dizer assim, é a sociedade capitalista que lhe explora. É porque na nossa estrutura do capitalismo nós temos instâncias que fazem a nossa ideologia. E aí entra um ponto central da minha reflexão, das minhas obras, da minha fala, que é exatamente a questão da ideologia. Nós podemos morrer de fome, quem vai nos explicar por que estamos morrendo de fome são os aparelhos ideológicos. O que são esses aparelhos ideológicos? Família, igreja, televisão, WhatsApp, qualquer rede social que por aí esteja. Então eles vão dizer, você está morrendo de fome, por quê? E aí vem a cara de pau mais extrema, porque as estatais não deixam o progresso econômico acontecer. A pessoa está morrendo de fome por desemprego e pandemia, e alguém vai falar da Faria Lima, que se acabar com a CLT, haverá emprego para todo mundo. Então, desde 2016, com a crise enorme, nós só estamos cortando direitos sociais e o povo só escuta que agora, então, com o corte de previdência, CLT vai melhorar. Ou seja, há um problema ideológico de fundo que, enquanto nós não trabalharmos e operarmos de frente
qualquer crise é oportunidade perdida, porque a gente podia esclarecer as nossas massas brasileiras. No entanto, toda vez que nós observamos um quadro como esse, quem está explicando para as massas o que se passa? Ontem mesmo eu ouvi de pessoa próxima que estava no supermercado e a moça do caixa do supermercado teria dito assim, porque, só para constar para a história, para quem, caso veja esse vídeo daqui a um tempo, nós estamos na semana do rescaldo de um certo arroubo golpista do Bolsonaro em 7 de setembro. Então estamos aqui ainda no estertor do golpe de 7 de setembro, enfim, um golpe a mais no quadro de golpes. Pois bem, a mocinha, caixa do mercado, disse assim, está escrito na Escritura Sagrada que chegamos na reta final do mundo, então não passará deste ano ou do ano que vem. Esta é a explicação que as pessoas têm para um quadro como esse. A culpa não é do Bolsonaro, não é do banco, não é do patrão dela no supermercado, nem nada disso. A culpa é das escrituras sagradas, ou algo nesse sentido. Agora, por que é assim? Porque, efetivamente, na periferia, no bairro, ou em qualquer lugar, não é só periferia, isso é também nos bairros ditos dos ricos, o que faz a explicação de mundo? Aquela pessoa que efetivamente dá aconchego. Quem dá aconchego para o pobre? A igreja. Quem dá aconchego para a classe média, desgraçadamente, é o stand-up, ou pessoas desse perfil, para os quais a classe média vai lá e ele zoa do pobre. E ele diz assim, tal pessoa não fala inglês com sotaque de Houston, como se fosse muito bom falar com sotaque de Houston. Então, a classe média se obriga a levar o filho para ver o Pato Donald e dar uma passada no Texas para ver se adquire o bom sotaque texano, porque é melhor do que o do Shakespeare. Lá no Texas, efetivamente, o petróleo jorra e o Shakespeare tem que dar de dinheiro para alguém. Então, o que eu estou dizendo aqui é que nós estamos controlados, classe média e população, pelos aparelhos ideológicos. Se nós não rompermos isso rapidamente, se nós não chegarmos para o povo, podendo abrir cabeças e esclarecer ideologicamente o povo, nós efetivamente vamos ver um povo cada vez mais esfomeado e cada vez mais sem arma para entender a sua fome e a situação social. Então, a tristeza maior, César, que eu digo para você desses últimos anos, foi saber que o Brasil e boa parte da América Latina teve governos progressistas que sequer arranharam os aparelhos ideológicos. As televisões do Brasil e do mundo são as mesmas, os jornais são os mesmos, nós não conseguimos falar para o povo. E aí, quando se percebeu que se devia falar para o povo, foi no último ano antes do golpe, e aí tentaram colocar uma antena de televisão um pouco melhor na Paulista, mas ato contínuo o próximo governo acaba com a TV pública e continuamos todos iguais e pouca coisa acontece. Eu vou dizer uma coisa que é sempre chocante. A Venezuela, com um pouquinho mais de conhecimento, fez a Telesur, que até hoje permite àquele povo ouvir um outro lado da informação que não o lado do capital. Esse povo está se aguentando a trancos e barrancos só por poder ouvir um outro lado na televisão. Agora vamos nós ver o que nós podemos ter na televisão para que o povo possa ter acesso, e não simplesmente a mesa redonda de debate político, porque não é só isso. Eu queria ver que novela que tem para explicar ao povo um outro horizonte de mundo, uma outra perspectiva, porque, inclusive, eu só quero contar aqui um fato muito pitoresco. Quando houve o golpe, eu falei exatamente isso para uma certa ocasião de uma federação de sindicatos, aí o cara diz assim, professor Alisson, nós temos uma concessão de TV comunitária do sindicato e a gente gostaria que o senhor fizesse uma programação às 9 da noite, o senhor falaria para as massas brasileiras, etc. e tal. Eu perguntei a ele, quantas câmeras você me dá no estúdio? Ele disse, as 2 que eu tenho no estúdio. Falei, sim, então você quer que eu faça uma espécie de fala para a bolha dos de sempre, que eu já fico falando exatamente para a bolha dos de sempre, porque como é que eu vou concorrer com o programa do Ratinho, sendo que ele deve ter 20 câmeras que voam no ar, coisas assim, mas não sei quanto para gastar por programa, levar a pessoa para ver o seu parente lá, não sei aonde, e volta, e chora, etc. e tal. Então, na verdade, ainda nós não entendemos que a aparelhagem ideológica para mobilizar o povo não é um microfone e 2 câmeras, e a pessoa faz lá mesa redonda. O César também não tem idade para isso, mas havia na Record, na década de 80, o chamado Jornal da Tosse, que era um punhado de velhinhos muito anciãos, então punham 6 ou 8, meio-dia eles falavam lá suas pataquadas até as 2 da tarde. Era um programa que gastava muito pouco, porque basicamente era uma mesa, 8 pessoas por lá falando quaisquer asneiras e todos tossiam muito. Então a pessoa ela ia dar uma opinião, tossia demais. Era chamado Jornal da Tosse.
Pois bem, o que adianta eu colocar um Jornal da Tosse versão de esquerda? Porque as pessoas querem ver, sei lá, Rei Leão, outras coisas por aí que são muito mais divertidas. Então, só para constar, para fazer aqui uma certa piada, bem fez a União Soviética quando percebeu que Hollywood dominava a mentalidade das crianças para o capitalismo, ela incentivou que se fizessem os Smurfs, de tal modo que eram todos vivendo em comum, eles compartilhavam o trabalho e a riqueza, e Papai Smurf pareceu Karl Marx porque tinha um certo gorrinho vermelho e uma barba muito grande. É isso que vai chegar para as pessoas. Agora, precisamos lutar com todo esse quadro, senão não tem crise que transforme a sociedade. Me parece que sim, eu concordo, professor, e veja, com alguma frequência eu sou rechaçado dentro da própria esquerda por avançar alguns raciocínios que você explanou aí, sobretudo, que me parece que, eu concordo contigo, é uma tristeza incrível que a gente tenha tido governos progressistas em alguns dos principais governos da América Latina e que a gente não tenha conseguido ter uma abordagem mais autosseriana, vamos colocar assim, no sentido de combater os aparelhos ideológicos de Estado e olhar com um pouco mais de cuidado para isso. Toda vez que eu esbarro nessa questão, sobretudo quando eu estou conversando com pessoas que se posicionam à esquerda no espectro político-ideológico, as pessoas me dizem que existem limites históricos, culturais, que acabam circunscrevendo a atuação que um certo partido ou uma certa figura política pode ter. E eu concordo com isso, a gente entende isso. O vosso trabalho, Alisson, dá conta disso, de que o Estado não é uma instituição neutra, é uma instituição que tem um caráter histórico, cultural, que defende a própria manutenção de reprodução do capital. Agora, de alguma maneira, se a gente quer ser capaz de combater esse jogo com alguma chance de organizar progresso efetivo, a gente precisa ser capaz de olhar para esses aparelhos ideológicos. Segundo, eu me envolvi em um debate na própria USP, porque me parece que revisões estético-culturais, Alisson, servem muito mais para aumentar a resiliência desses aparelhos ideológicos do que para efetivamente questionar as respectivas hegemonias. Então, de muitas maneiras, colocar mais negros, mais originários da terra, mais aumentar o nível de diversidade da novela ou do telejornal, não muda a estrutura de poder pela qual aquela emissora opera. Então, eu não, só para deixar claro para as pessoas que nos assistem, eu entendo que isso é um processo absolutamente fundamental. Inclusão estético-cultural é parte fundamental de ter uma sociedade mais diversa e justa, sobretudo numa sociedade do espetáculo como é a nossa, mas isso não vai produzir nenhuma mudança significativa no sentido de contestar a estrutura de como o poder é exercido nessa sociedade. Então, isso acho que vai absolutamente ao encontro disso que você disse e por vezes, eu me meto em brigas e sou taxado como radical, como extremista, como, enfim, uma série de pechas que acabam surgindo em virtude dessas contestações que eu faço, que eu acredito que estão em linha com isso que você está dizendo. Nessa medida, você me disse, e essa é a minha próxima pergunta, você me disse algo muito interessante no que diz respeito a Salvador Allende, a questão do Chile. Naquela ocasião, me corrija se eu estiver errado, mas existia uma ascendência, uma certa inclinação da adoção pela teoria da dependência e por teorias que eventualmente questionavam essa geopolítica global e como tem, por exemplo, David Ibarra, o próprio FHC desenvolveu teorias nesse sentido, né, de questionar a geopolítica global e como os países que estão na semiperiferia e na periferia do capitalismo global acabam ficando dependentes dos países que estão no próprio centro do capitalismo global. Nesse sentido, como é que você sente essa questão da própria América Latina e onde é que nós estamos hoje, professor, em 2021, no que diz respeito a abordagens teórico-metodológicas que sejam capazes de alguma forma, ter algum nível de ressonância
na população desses países para despertar pensamento crítico e para que essas populações, de alguma forma, sejam capazes de contestar esse modelo geopolítico global que está estabelecido? Nós temos, historicamente, César, forças intelectuais que buscam dialogar com as massas. Então, existem sempre camadas nessas forças. Um desses ambientes, eu diria uma camada sofisticada dessa compreensão, é a camada acadêmica, intelectual, universitária. Porque, de alguma maneira, a produção intelectual científica, ela pode espargir para as massas, ainda que as massas não queiram detalhes econômicos, não queiram teses contra teses, mas uma linha de força de uma descoberta científica chega às massas. O próprio marxismo foi isso. O Marx, o livro O Capital, não necessariamente é um livro lido pelas massas. No entanto, algumas questões centrais do Capital são altamente compreendidas. O Capital advém da exploração do trabalho. Isso um trabalhador consegue entender. Ainda que ele não saiba o que é mais valor absoluto ou mais valor relativo, mas também não precisa isso. Mas até dá para explicar. Se a gente tivesse tempo na televisão, a gente explicaria isso tranquilamente para as pessoas. Como a gente não tem, a gente explica o chifre do governante. Eu estou falando do governante de um outro país aí. Bom, então, antes que me acusem aqui de falar de assuntos nacionais, é um assunto do Falcão, aquele nosso cantor do Ceará, ele que é mais dado a falar desses assuntos. Bom, então, o que eu estou contando aqui é que enquanto a gente está discutindo coisas como tais, a gente poderia falar de outro nível. Pois bem, então eu quero falar primeiro do como se produz a verdade e a ciência e depois como isso impacta o povo, que é como a América Latina pode enxergar para onde ela vai. Falemos do nível da produção das ideias. Aí vem uma tragédia. Qual é? Basicamente, as sociedades do mundo, eu vou tomar aqui Europa, Estados Unidos e Américas, pelo menos tomando aqui o mundo ocidental, estas sociedades abominam a crítica ao capitalismo. As suas universidades são liberais. E, inclusive, o que tem de progressismo nessas universidades é um falso progressismo, que é tacar a bomba do Partido Democrata dos Estados Unidos em cima do Haiti e embalar com 7 cores do arco-íris, ou embalar com coraçãozinho, beijinhos e coisas mais, enfim. Então, basicamente, é igual ao Partido Republicano, apenas que o Trump sai por aí dando uma de John Wayne e o outro sai por aí dando uma de, sei lá, de muito simpático para atacar a mesma bomba. Pois bem, então a universidade do mundo, ela é capitalista, ela é liberal. É muito raro quando ela não seja. Os grandes nomes não capitalistas e não liberais da universidade é por um acaso que estão na universidade, mas não tem ligação estrutural. Eu dou um exemplo de um brasileiro, eventualmente um dos mais notáveis da história do Brasil, que foi Florestan Fernandes. Florestan Fernandes foi um notável sociólogo e intelectual brasileiro na universidade, por um acaso, porque quando vem um golpe ele é da primeira lista de caçados e ele é proibido de lecionar e come o pão que o diabo amassou. Portanto, ele é o maior exemplo de universitário e, ao mesmo tempo, se percebe que a universidade era e não era o local dele. Porque a universidade é feita para quem? Para quem faz uma pesquisa medíocre, para quem está pesquisando o pelo do ovo, para quem não vai colocar em risco o capitalismo. Então, quanto mais burocrata for a pessoa, mais ela preenche um currículo dela falando isso, aquilo, outro. Um dos homens mais geniais que eu tive na minha formação acadêmica foi o grande Fernando Mourão, professor titular de Sociologia da USP, que fundou os primeiros centros de estudos africanos no Brasil e que fez a Revolução Socialista de Angola. Era brasileiro-português, foi para Angola, muito amigo do velho Agostinho Neto. E o Fernando Mourão um dia disse para mim: Alisson, falando com aquele sotaque português, até hoje o meu currículo Lattes eu só preencho metade e eu lhe aconselho a fazer isso também. Diz, por quê? Porque se você põe tudo, desperta inveja nos outros, quanto mais medíocre uma pessoa, ela conta quantos artigos você publicou. Então, se você só põe metade, a pessoa diz assim, o que ele escreve eu também consigo fazer. E então ela fica mais relaxada com você, de tal sorte que até hoje, mais ou menos, eu sigo esse conselho. Eu coloco no currículo as coisas, porque não é por aí que eu quero que saibam das minhas ideias. Eu quero, inclusive, que essa gente burocrática, medíocre, nem fique atrás de mim para essas questões de fazer comparação de tabela. Enfim, não é o Excel que define alguém. Pois bem, então a universidade, eu diria que ela é plenamente de direita. E é muito chocante, inclusive, quando eu vejo pessoas dizendo assim, a Universidade do Brasil é um antro de comunistas, porque eu quero encontrar, cadê esse antro? Porque até hoje eu não encontro, o pessoal encontra um antro de liberais. Enfim,
E olha que eu conheço a universidade do Brasil de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí, já dei palestra por praticamente todas, muitas vezes. Eu nunca vi essa ameaça comunista que dizem por aí. Só vejo gente reacionária, conservadora, liberal no máximo. Então, eu diria que nós temos uma dificuldade enorme, que nós não podemos assumir numa realidade brasileira um pensamento potencialmente crítico ao capitalismo. Brasil, Estados Unidos, Europa, América Latina. E a primeira questão central nossa é assumir esta carga de ciência. Então, o marxismo tem que vir aqui como um esteio central desta análise. O Althusser, que foi bem falado por você, César, é praticamente esquecido da maioria das pessoas hoje, e ele é muito simples no que ele vai dizer. Enquanto o aparelho é controlado pelo capital, a mente das pessoas é do capital. O aparelho constitui as mentes. Qual que é a minha inferência disso? Que se eu não tiver aparelhagem ideológica, não adianta eu ter um livro muito bonito, citado com 450 notas de rodapé. Ah, mas olha a verdade aqui. O WhatsApp, uma mensagem que é um meme, ganha muito mais do que uma dissertação, uma tese, extremamente bem citada. Então, é não entender o que é um aparelho. Não é uma discussão da verdade no sentido de estarem ambos em uma tertúlia medieval na qual ganhará aquele que tiver o silogismo perfeito da lógica. Não é isso, gente. É quem faz o meme mais visível, quem embala, sei lá, a pior ideia na melhor imagem chega lá. Pois bem, enquanto nós não entendemos isso, enquanto nós não temos o corpo categorial do marxismo, do Marx, da crítica à economia, do Althusser, do Pachucanes para o direito, que não vai dizer assim, direito de vez em quando é bom, direito é forma do capital. Então eu preciso de uma crítica muito potente para chegar nisso. Nós não damos o passo adiante. Olha que os dois grandes teóricos marxistas que o Brasil teve, cuja leitura foi altamente sofisticada, a maior parte da Universidade do Brasil ignora ou nem está aí para ela. Estou falando dos dois maiores nomes do marxismo do século XX. Um deles, Rui Mauro Marini, outro deles, Florestan Fernandes. A gente pouco fala desses dois. O ano que vem faz 100 anos da Semana de Arte Moderna. E então toda a discussão da burguesia moderna brasileira ilustrada passa a ser uma pauta enorme, porque ela é confortável. Então uma pessoa tem um quadro da Anita Malfatti, valoriza o quadro da Anita Malfatti, porque o Antônio Parreiras era um pintor do século XIX, ainda pintava a praia de Niterói realista, e a Anita Malfatti já inovou, pintou uma casinha, etc. Então, o que a gente está fazendo? A gente está valorizando o quadro, no final das contas. A gente está valorizando a escultura do Brecheret. É isso. Agora, onde está a leitura da dependência, das sociedades do capitalismo dependente, como, por exemplo, do Florestan ou do Rui Mauro Marini? Nós não temos este aporte tão frequente na nossa realidade. E assim é com a história desse marxismo potente. O que a gente tem, eu diria até um marxismo aguado, que vai dizer assim, a democracia é o valor universal. Isso nem marxismo é. Então é uma espécie de tristeza teórica liberal. Pois bem, então se nós não temos um saber científico de ponta, a gente não tem o que alinhar também com as massas, porque as massas acabam sendo reféns de uma certa leitura de mundo liberal. Então elas dizem assim, elas escutam assim, a democracia é muito boa, então venha defender a democracia, venha defender o republicanismo contra o golpe. Mas isso dá pão para alguém? Isso faz alguém dar remédio para sua tia que está doente? Isso pôs alguém para dentro do hospital para curar um câncer? Nada. Então, republicanismo, liberalismo, meritocracia, legalidade, coisas mais, a pessoa simplesmente não faz sentido nenhum para a vida dela uma coisa como tal. Aí, César, eu tenho falado na pandemia, eu tenho falado cada vez mais isso, algo que as pessoas ficam chocadas. É mais fácil o povo entender o chamamento ao socialismo do que o lenga-lenga liberal de defender as instituições, o republicanismo, o não vai ter golpe, a legalidade, algo assim. Que pessoa miserável na favela vai parar e vai dizer assim, eu vou fazer uma passeata pelo republicanismo, pela defesa do STF e das instituições, porque o louco está querendo acabar com o STF. O povão se anima mesmo em quebrar tudo. Quando chega um cara e fala, eu vou quebrar tudo, é isso que o povo quer. Só que, infelizmente, vai quebrar tudo o quê? O STF e o Congresso Nacional. Só que o quebrar tudo era quebrar os bancos, era quebrar o capital, era quebrar o latifúndio e dar a terra para o povo. Então, o que o povo está querendo quebrar tudo, está uma verdade muito grande. O primeiro que chega e fala, vamos quebrar tudo, o povão vai junto. Só que o problema é que estão quebrando o que não deve quebrar, ou que, inclusive, não é que não deve quebrar, quebrando a parte que menos importa da história. Porque a que importa, o povo quebra. Esta que menos importa para salvar a que importa. Então, me perguntaram outro dia, inclusive, numa entrevista que me fizeram, se nós tínhamos que nos aliar
com esse pessoal de direita, da Faria Lima, contra esse pessoal fascista que está fazendo greve dos caminhoneiros ou algo assim. Eu vou dizer muito explicitamente, mas por que razões do mundo eu vou me aliar com o quase fascista do mercado financeiro contra o caminhoneiro? Eu tenho que trazer o caminhoneiro para o meu lado, exatamente para fazer paralisação de caminhoneiro, porque deve. A paralisação de caminhoneiro é fundamental. Mas para quê? Para a reforma agrária, para fazer com que o petróleo volte nas mãos da Petrobras e então de R$ 7,00 ele passe a ser R$ 2,50. Então, nesse sentido, eu quero muito que o caminhoneiro esteja vinculado com uma ira santa transformadora. Eu não quero que ele seja um cordeirinho. E para que eu vou me aliar com esses fascistinhas da classe média, zoeiros da classe média, que fazem por aí esse discursozinho contra o pobre, contra o trabalhador, contra o sindicato, contra uma série de lutas sociais, só porque ele usa um sapatênis e o tal do José Trovão usa o chapéu do Sérgio Reis. Eu prefiro o Zé Trovão, se for para perguntar quem é a pessoa mais próxima dessa história, é o coitado do caminhoneiro. Não sei nem se esse Zé Trovão é caminhoneiro, está mais para youtuber do que para caminhoneiro. Mas o fato é, nós precisamos entender que chega para o povo um pensamento científico da verdade. Por isso, uma pessoa como Mao Tse Tung liderou uma luta contra o Japão, contra o imperialismo, com o povo inteiro por anos, porque falava diretamente ao povo. Por isso, lá na Rússia, em 6 meses, fizeram uma revolução russa. Agora, vai tentar administrar uma sociabilidade capitalista dizendo para as pessoas, olha, aguente aí, que amanhã eu vou lhe dar aumento salarial de 2%. A pessoa, 2%, não refresca a vida da pessoa. A pessoa queria não ser assalariada. Essa é a verdade. Ela não queria ganhar 1.250. Ela queria que nunca na vida pudesse trabalhar. Nenhum emprego do mundo é bom. Daí a gente esquece coisas muito banais. Tem o tal do senhor Madruga, o César pelo menos tem a idade de ter visto o programa do Chaves, que ele dizia lá, não tem trabalho ruim é ter que trabalhar. Isso o povo inteiro sabe. Então não vai dizer assim, eu vou dar um trabalho para ele de R$ 2.750. É péssimo também, porque a pessoa acordar de manhã, trabalhar até de noite, encontrar um patrão, um chefe horrível e humilhar essa pessoa para ganhar 2.750, alguém vai dizer, mas não é melhor do que ganhar 1.357? Concordo, sobra aí 1.000 e tanto a mais. Só que ainda assim a vida da pessoa é horrível. E muito melhor seria se nós pudéssemos estabelecer na sociedade um sistema pelo qual nós trabalhássemos o necessário para compartilharmos todas e todos os benefícios sociais. Agora, trabalhar para ter plano de saúde privado, para morrer com um sangue na veia, apenas dizendo, pelo menos no meu quarto eu não tenho que dividir quarto com ninguém, estou na ala VIP do hospital, é uma vida miserável para sonhar uma coisa como tal. Eu gostaria, inclusive, de estar no hospital com 50 do meu lado, se alguém estivesse tocando sanfona, viola e orquestra sinfônica para 50, é melhor do que estar sozinho no meu quarto do hospital. É melhor morrer com 50 ao som de Vila Lobos, do que morrer sozinho ao som de pim, 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 batidas do hospital. Então, estou dizendo, a pessoa para sonhar uma coisa como tal, ela tem que viver muito plenamente a vida, muito cheia de energia. Só que não é o que o capitalismo faz, porque o capitalismo faz com que a pessoa tenha que esconder a conta bancária, porque senão a pessoa vai saber quanto ele tem e coisa nesse sentido. Tem que economizar para ter um carro, tem que economizar para ter um apartamento com varanda gourmet e com churrasqueira, sendo que o churrasco que ele faz é uma desgraça e a vida também não é churrasco. E aí ele chama os amigos para uma festa de vinho no pequeno AP que ele tem, com, sei lá, varanda gourmet, e eles não têm assunto para ter na vida também. Então é melhor beber água na esquina, sentado no chão, tendo assunto e cultura, do que trabalhar o dia inteiro na Faria Lima para de noite beber um vinho, o cara girar, ainda dizer, esse é um Cabernet Sauvignon da marca tal, olha que maravilha. Que é essa classe média desgraçada que fica atrás desse assunto de vinho, decanter, olha, esse vinho aqui é maravilhoso, ou algo assim. E veja, a pessoa podia beber à vontade, enfim, mas observe, se ela tem cultura, é o vinho, é a água, qualquer coisa, mas não é essa frescura de dizer, essa água é Perrier e ela é não sei da onde, etc e tal. O assunto é outra coisa, o assunto é a beleza da vida. Agora, nossa sociabilidade é formada para a forma dinheiro, de tal modo que se o assunto dá dinheiro, aí vai. Então, como o negócio, a classe média, faz negócio no restaurante na base do vinho, a pessoa aprende vinho para poder fazer negócio. Mas isso não é o interessante do mundo. Então, nem para ser epicurista, no sentido do velho Epicuro, na Idade Antiga, que dizia beber para se apaixonar, beber para ver o mundo com outro olhar. Isso é outra coisa. Agora, beber
para comentar se o decanter escorreu o vinho no decanter, portanto o vinho é bom. Isso é uma mediocridade para fechar negócios. Então, eu diria que efetivamente a gente precisa buscar uma certa forma de se comunicar com o povo que o povo entende. Uma coisa muito chocante, eu sempre digo isso, César, as pessoas ficam espantadas. Quanto mais humilde a pessoa, mais ela gosta de roqueiros. E aqui vai uma ironia, porque tecnicamente nem rock é bolero, mas vocês já vão entender. Quanto mais humilde a pessoa, mais ela gosta do Raul Seixas. O Raul Seixas é muito louco, porque é metamorfose ambulante ou coisa assim. Começa a ser um rock mesmo, no estrito senso da palavra, a pessoa já não entende mais a dissonância da guitarra. Isso é para entendido do assunto técnico-musical. Agora, o que é o Raul Seixas nessa mentalidade do povo? É uma pessoa que era muito louca, que estava lá porque o mundo era de outro jeito e ele queria a metamorfose ambulante, quem não tem colírio usa óculos escuros, etc e tal. A pessoa aplica isso para qualquer situação da vida. Enfim, não tenho, tu vai tu mesmo e coisas mais nesse sentido. Então, o que eu estou dizendo é que para o povão, se nós falássemos coisas como socialismo, elas entendem mais as pessoas do povo do que a defesa das instituições ou da democracia. Só que nós estamos com uma geração inteira, desde a década de 80 até hoje, no mundo de gente fraca em termos de intelecto, ciência e fala para as pessoas. A universidade não consegue mais falar para o povo. Pega um universitário médio, uma pessoa que fala para dentro, uma pessoa que fala, ela cita o rodapé falando numa palestra, é uma coisa absurda, ou seja, ela comenta, ela fala como se ela estivesse lendo um texto em sânscrito, algo nesse sentido, então o povo já não entende uma coisa como tal. De tal sorte que nós não temos, e mais, se ela pudesse ao menos falar e o povo entender, ainda assim ela fala a defesa da sociabilidade capitalista. E, portanto, o povo vai dizer, bom, mas eu vou viver nessa vida do mesmo jeito que eu estou vivendo. Quando eu digo para as pessoas, vamos acabar com a noção de exploração do trabalho, aí a pessoa pergunta para mim, tá, e aí como é que vai ser na vida? Aí é o seguinte, você trabalha o quanto você aguentar, o resto você vai pescar, você vai namorar, você vai beber o que você tiver para beber, você vai olhar para a estrela e etc e tal. As pessoas ficam chocadas com o prazer, com a vida vivida que não seja para o trabalho apenas. Agora, o que é uma sociabilidade como a nossa? Até a Faria Lima, que teoricamente estaria acima do cara que está cortando cana, também um cara de lá não tem prazer, porque ele tem que fechar o contrato conforme a Bolsa de Nova York, e a Bolsa de Nova York fecha às 8h30 da noite, e depois ele tem que fazer o relatório para a empresa e para o investidor, tal e tal, ele chega meia-noite em casa, e tudo bem, ele tem um carro importado, maravilhoso, etc e tal, mas que vida desgraçada é essa, para morrer também, como morre o cortador de cana, numa pandemia, porque simplesmente chegou por aí, a pandemia estava na rua, e pegou o cortador de cana e pegou ele. Então, efetivamente, nós precisamos chamar o povo da América Latina com as palavras corretas. E quais são? Socialismo, transformação da sociedade de modo que nós saiamos de uma sociedade do capital e do dinheiro. Enquanto for para esta de viva a democracia, viva o republicanismo, defesa das instituições, uma nova juridicidade ou algo nesse sentido, ninguém vem do nosso lado. Aí vem um louco do lado de lá e fala assim, vamos quebrar tudo, o povo vai lá com o louco do lado de lá. Então que venha com a ciência do lado de cá, mas sabendo qual é o inimigo e qual é a solução. Eu trabalho, Alisson, no meu trabalho eu tenho a categoria de elitismo histórico-cultural. E eu estou organizando o segundo livro, inclusive fazendo jabá aqui durante a live, que chama Tempestade Perfeita, sai agora pela Contracorrente. Então, um abraço para o time editorial da Contracorrente, o amigo Rafael Valim. E num terceiro livro que eu estou organizando, nesse elitismo histórico-cultural, eu argumento que a superexpansão dos meios de produção estimula o elitismo no cerne do modelo de sociabilidade. E por quê? Se você pegar, por exemplo, Marx, quando ele faz a crítica à economia política, século XIX, como a gente bem sabe, primeiro, essas camadas, a camada do proletário era muito mais homogênea do que é hoje, e você tinha proletário contra empresariado. Ou você era dono da fábrica, ou você trabalhava no chão da fábrica, de forma resumida. É um pouco mais complexo do que isso, mas você não tinha proletariado brigando entre si porque eu quero um tênis Nike e o teu é falso e o meu é verdadeiro e eu tomo vinho de R$ 600 a garrafa e o meu vizinho não consegue comprar. Então, eu argumento nesse terceiro trabalho que o superdesenvolvimento dos meios de produção agudizaram isso que eu chamo de elitismo histórico-cultural. Isso me lembrou muito.
E algo que eu gostaria de ressaltar para as pessoas que nos assistem também, isso que o professor ressaltou da teoria da dependência, vale a pena pesquisar Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, enfim. Essas pessoas que, de alguma forma, são teóricos brilhantes e que, de fato, precisam ser entendidos, mas eu concordo contigo, Alisson. A gente precisa achar meios que sejam mais eficazes no sentido de se comunicar com o senso comum e ser capaz de transcender os muros da universidade para que esse conhecimento ganhe ressonância junto ao senso comum e seja capaz de promover alguma mudança efetiva, porque senão a gente fica, de fato, enxugando gelo. Nesse sentido, Alisson, debates, por exemplo, como esses que eu tive, eu me lembro um muito específico com o próprio Boaventura de Souza Santos, que ele dá conta do que ele chama no trabalho dele de consenso hegemônico global. O que é o consenso hegemônico global, de acordo com o professor Boaventura? Ele dá conta de que existe o consenso neoliberal, que a gente já falou até aqui, a gente sabe muito bem o que é, sobretudo essa fase mais financiarizada, mais agressiva, com o fim do estado de bem-estar social na década de 80, com Thatcher, com Reagan, enfim, está todo mundo cansado de saber isso. Ele faz algumas adições, sobretudo no que diz respeito à propriedade intelectual, algumas coisas que não me interessa muito esmiuçar nessa questão, nessa ocasião, mas algumas pequenas alterações ao consenso neoliberal. Ele dá conta do consenso de um Estado fraco, que não se trata de ter um Estado mínimo, é um Estado fraco que sirva os próprios interesses de reprodução do capital, como o professor Alisson colocou aqui, com muita propriedade e muita eloquência. O terceiro é o que ele chama de consenso liberal democrático, que, como a gente colocou aqui, passa até por alguma medida pelos campos progressistas, esse marxismo mais aguinha com açúcar, e que de alguma forma não procura refletir acerca de como é que o poder está efetivamente estruturado e pode ser reformulado para produzir um modelo de sociabilidade que seja capaz de organizar arranjos sociais menos desiguais. Então, o que pressupõe esse consenso liberal democrático de acordo com o Boaventura? Mercados livres, eleições livres, todo esse tipo de coisa que a gente acaba aceitando como sendo positiva sem sequer questionar de forma mais profunda. E por último, e é aí que eu quero te ouvir enquanto jurista, Boaventura dá conta de um certo consenso que passa pelo que ele chama de ativismo judicial, que no Brasil a gente viu de uma forma muito enfática na própria figura da Lava Jato, esse conluio jurídico-midiático que acabou com o país e que tende a se tornar uma tendência, porque, de muitas maneiras, o ativismo judicial, se você pega um judiciário corrupto que se alia com um grupo hegemônico de comunicação, isso é a combinação mais deletéria, isso é a combinação mais nociva que a gente pode ter para a organização da vida social no Brasil. A minha pergunta para ti nesse sentido é, como é que a gente pode, de alguma maneira, endereçar essa questão do ativismo judicial no que tange a idoneidade, a seriedade desses magistrados? Seja com medida que, bom, um jurista sério só pode falar única e exclusivamente no âmbito do processo. Esse cara não pode sair dando entrevista e utilizar o que está sendo feito dentro de um processo para fazer política, em última análise. Como é que você sente? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão acerca disso, professor, por favor. Eu publiquei no Crise e Golpe uma tese a respeito do que se passa com o mundo jurídico e o poder judiciário. Qual é a minha tese, bastante diferente da leitura tradicional que se faz sobre o poder judiciário? A minha tese é que o mundo jurídico, o judiciário sendo o seu polo principal, mas tecnicamente o Ministério Público não é poder judiciário, mas é uma cultura tão próxima quanto, então é o mundo judiciário lato sensu, o mundo jurídico, de modo geral. O mundo jurídico, na sociedade brasileira, tomando o caso específico do Brasil, historicamente tinha a sua estruturação como se fosse um estamento. E o que é um estamento na sociologia? Não é uma classe social. O estamento é um grupo. E este grupo tem uma espécie de uniformização por conta da sua finalidade. Então, por exemplo, o clero da Igreja Católica. O clero é um típico estamento. As pessoas têm a mesma formação,
têm o mesmo ritual de passagem, vestem roupas similares à batina do padre, se identificam mediante uma cultura própria. Pois bem, o judiciário, historicamente, também é assim. Nos países ocidentais é desse modo. O jurista tem uma vestimenta própria, o terno e a gravata, a toga, e etc, etc, etc. O jurista, inclusive, aprende certos linguajares só dele, então, data vênia e coisas mais que são muito típicas do mundo jurídico. Isso é um estamento. O jurista se via sempre como um estamento fechado, uma casta superior, de tal modo que a pessoa, para ingressar nessa casta, tinha que ter os dísticos estamentais. E o que eram? Talvez o César não saiba disso, mas quem é do mundo jurídico vai entender o que estou dizendo. Comprar o Tratado do Direito Privado do Pontes Miranda de 60 volumes. Então a pessoa comprava um tratado de 60 volumes com capa de couro lombada dourada, porque punha na estante dela e ela parecia inteligente. Comprar a coleção da revista dos tribunais. Então eram não sei quantas centenas de volumes que enchiam uma estante de uma vez só. A pessoa comprava por metro esses livros. Jamais abriu um livro desse, mas estava lá enfeitando uma estante. Pois bem, assim era a cultura jurídica de modo geral. Ela tinha um certo dístico, um certo estamento. Falava uma frase em latim, algo nesse sentido. Isso em priscas eras. Pois bem, o que acontece é que nas últimas décadas, além dessa cultura estamental, porque ela não acabou, o que se passa é que o mundo jurídico se tornou uma classe econômica. Efetivamente, esta é a explicação pela qual nós chegamos no Brasil, aonde estamos no momento presente. Quando o jurista era alguém que tinha o livro do Rui Barbosa nas costas dele na estante, ele era uma pessoa, eu diria, pernóstica, exótica. Então, era uma pessoa que tinha um livro, falava entre mentes, por quanto, e coisas mais. Ele passava por pessoa exótica. Mas ele não era necessariamente distinguido pelas condições econômicas. Então, o jurista era alguém que, via de regra, nem sequer circulava no espaço onde ele trabalhava. O juiz, se ele fosse juiz numa cidade do interior, ele ficava por lá e ele não se misturava com os demais. Ele não ia ao clube da cidade, ele não ia ao restaurante. Se ele fosse ao restaurante, ele ficava numa mesa isolada e não conversava com as pessoas. Então, isso era uma noção estamental. Tal qual um padre que, eventualmente, vestisse batina e não fosse notabilizado por razões de sucesso. Ele fosse notabilizado porque era uma pessoa que ficava na dele, digamos em sentido mais vulgar. Pois bem, o que se passa é que nos últimos anos, nas últimas décadas, a realidade econômica do capitalismo pós-fordista pulveriza qualquer profissão no meio da massa. De tal sorte que um juiz, hoje, numa cidade como São Paulo, por que ele é juiz? Ele não vai usar terno e gravata no meio da rua. Até porque se ele usar terno e gravata no meio da rua, ele não passa como juiz. Ele pode passar, eventualmente, como pastor. E, eventualmente, perde a graça para quem desejou, na sua forma identitária, ser juiz, sair na rua e ouvir de alguém, paz do Senhor, irmão. Porque, na verdade, ele gostaria que fosse chamado de excelência, algo mais, e as pessoas na rua não vão dizer excelência para o magistrado, que nem sabem que é magistrado. E já não tem mais também a cara de magistrado escrita na testa, porque efetivamente existe até uma certa forma, eu diria, do olhar de alguém que fosse de uma certa posição grave em termos de psique na sociedade, que a pessoa olhava uma espécie de braveza ou serenidade, sabia identificar. Hoje, qualquer um na profissão jurídica, ele dá Ctrl+C e Ctrl+V numa peça, numa sentença ou algo mais. Então ele não tem gravidade, solenidade, formalismo nem nada disso. É mais um que veste um terno. Então também não está escrito na cara dele, sou jurista, porque ele tem o mesmo sorriso na testa que qualquer outra pessoa tem na testa. Pois bem, então como é que se identifica o jurista? Essa é a tese muito original minha. O jurista tem uma posição econômica. O jurista é alguém que ganha 40 mil reais por mês. Se ele for magistrado ou membro do Ministério Público ou de uma advocacia de elite. Pois bem, então como é que ele mostra que ele é alguém de 40 mil reais por mês? Ele frequenta os círculos econômicos de quem também ganha 40 mil reais por mês. Ele não frequenta mais, ele não tem mais a solenidade daquela pessoa insigne que fala data máxima vênia. Ela está no círculo econômico, então ele é uma classe econômica dos que ganham isto. E obviamente o juiz, quando chega no interior, quem ganha isto? O médico da cidade, em geral o médico mais bem sucedido. Esse médico mais bem sucedido, ele tem uma picape 4x4,
ele é anti-esquerdista até a medula, ele toma uísque, 12 anos é pouco para ele, porque ele ouviu falar que o uísque de não sei da onde é pendurado de ponta cabeça e dá não sei que qualidade, de tal sorte que essa pessoa, quando chega numa cidade e vai conviver no círculo do clube local, ele senta à mesa com esse médico, com o dentista da celebridade. O dentista da celebridade faz o cara ter o dente mais branco que nunca nenhum osso humano conseguiu ter. Então ele é dentista aí da alta sociedade local. E ele é uma pessoa basicamente vazia em termos de conversa, porque ele vai falar o quê? Ah, olha, eu te ponho o dente branco em 2 semanas. Ah, mas vai doer na hora que eu estou bebendo gelado. Eu também te dou um tratamento para não doer. Qualquer coisa nesse sentido. Então observemos nós que o ciclo de assunto é esse. E eu sempre dou esse exemplo. Aí o juiz entra na cidade, ele não tem mais o estamento que fala assim, data máxima vênia, Entre Mentes, o Pontes Miranda. Ele vai beber o uísque com o empresário local, o médico, o dentista. Pois bem, que assunto esse pessoal tem? O assunto da revista semanal, não preciso nem dar nome da revista semanal, não vou fazer propaganda dos outros, o que a revista semanal falar que é do mal ou do bem. E por que isso? Porque o consultório médico e o consultório dentário do cara assinam essa revista para aquela pessoa que estiver lá esperando a sua vez na clínica estar folheando uma revista. Então ela folheia por lá revistas que xingam os políticos de sempre progressistas e elogiam as salvações da lavoura, que são os reacionários de sempre. Pois bem, beber uísque com essa pessoa faz esse juiz automaticamente ter que se agradar de uma certa forma de leitura de mundo da classe econômica dos que ganham 40 mil. É uma leitura reacionária, é uma leitura altamente contrária ao interesse do povo, e é uma leitura que faz com que os hábitos desse poder judiciário sejam moldados pelo hábito econômico dos seus semelhantes em termos de dinheiro. Então, qual é a viagem que essa pessoa faz? Para Miami para ver o Pato Donald. Então, o juiz também vai para Miami ver o Pato Donald. O juiz não faz mais estadias nas universidades para fazer pesquisas. Ele também vai curtir o Pato Donald. Ele também vai comer, não sei aonde, que tem uma costela com mel, e etc. e tal. Então, tudo isso é a cultura desse poder judiciário, de tal modo que nos últimos anos, o que se passa é que o poder judiciário do Brasil pensa conforme o homem médio das classes altas. Então, o empresário com o qual ele convive tem a mesma ideologia do juiz, porque efetivamente esse juiz, inclusive, a filha dele vai ser batizada por esse dentista da cidade, porque alguém tem que batizar, e não vai ser o cortador de cana. O juiz não conhece o cortador de cana, o juiz só conhece o rico que ganha o mesmo na cidade dele. Então o que estou dizendo aqui é que, por causa dessas visões, o judiciário não se entende mais a partir de uma cultura da própria referência jurídica. Ele se entende conforme os estratos de classe média se entendem. Qual é a praia boa para levar os filhos? Qual é o local bom para dar rolê de final de ano? Qual é o porcelanato que brilha mais para colocar no chão do apartamento que ele está reformando? São coisas como tais. Ou seja, ele está capturado pelo horizonte ideológico do capital. Depois pergunto, por que ele é fascista ou reacionário? Porque ele só convive nesse ambiente, ele só escuta isso, ele só pensa uma coisa nesse sentido. Então eu diria, César, que enquanto houver um judiciário que se reconhece enquanto classe econômica, ele tem efetivamente a ideologia da classe econômica a que pertence. E nós não temos salvação para uma sociabilidade que estrutura uma certa casta que pensa enquanto classe econômica contra o povo. Me parece que sim. Alisson, eu ficaria 3 horas contigo. Você é uma potência, não é por acaso que você ganhou a fama e a notoriedade que efetivamente você ganhou, porque você é uma potência, cara. A tua escrita é uma potência, a forma como você se articula verbalmente e as tuas explanações são incríveis. Eu ficaria 3 horas conversando contigo. Já está dando o tempo, a gente já estourou em 15, 20 minutos o tempo da live, eventualmente. Nesse sentido, eu vi as pessoas perguntando aqui no chat que vai ficar gravado aqui no meu perfil essa conversa com o professor Alisson, então as pessoas que eventualmente quiserem encaminhar para os amigos, quiserem assistir a posteriori, esse material vai estar gravado no meu feed aqui do próprio Instagram. E eu encerraria, Alisson, a conversa contigo. Eu sempre pergunto isso para todos os entrevistados que passam pela coluna. Se você, naturalmente contigo, eu gostaria de... Tem 2 coisas que eu gostaria de encerrar. A primeira é, enquanto professor, como é que a gente pode fomentar
o pensamento crítico da população brasileira? Eu sei que isso é uma pergunta extremamente difícil e extremamente ampla, mas me parece pertinente nessa ocasião. E a segunda é, gostaria que você deixasse uma mensagem que eu vou ter aí, imagina que eu vou ter 15, 16 parágrafos para sintetizar quase 1h30 de conversa. Então, o que você gostaria de transmitir com esse artigo que eu vou soltar no UOL, com base nesse debate que a gente teve aqui hoje? Essas são as duas coisas que eu gostaria de encerrar contigo. Por muito tempo, César, eu pensei, teoricamente, filosoficamente, o que leva uma sociedade a fundar-se em um horizonte intelectual, valorativo, político, econômico, de um certo modo, e o que sensibiliza as pessoas a poderem se abrir para outro modo dentro desta mesma sociabilidade. E eu penso que não é uma causa única, é um conjunto de causas que faz com que algumas pessoas rompam com o quadro da sociabilidade existente. Eu nunca tive crença de que seja o sofrimento só ele que faz alguém poder ser crítico do seu tempo. Via de regra, o sofrimento é capturado pela ideologia, pelos aparelhos ideológicos, ele passa a ser reforço da causa que o fez sofrer. Mas também não é o prazer só pelo prazer. Porque alguém que diz assim, eu vivo uma vida prazerosa, então eu serei crítico do mundo. As pessoas, infelizmente, têm por horizonte do prazer gozar dos bens econômicos desta sociabilidade. Então, o prazer é uma repetição do mesmo. Efetivamente, eu publiquei, aliás, pela Contracorrente, o César está publicando daqui uns dias, inclusive, o livro está saindo por aí, e vai um abraço ao Rafael Valim, querido, editor da Contracorrente, ao nosso querido Fernando Pereira, amigo comum aqui de ambos, e toda a equipe da Contracorrente. Eu publiquei pela Contracorrente, faz poucos meses, um livro sobre o aleatório, em Althusser. Como é que o aleatório se junta com as causas sociais? Então, você que me acompanha nesse momento, que me escuta, por que razões você se põe a olhar para este mundo dizendo eu quero transformar esse mundo porque ele está errado? Para algumas pessoas é porque o sofrimento foi tão grande na vida que essa pessoa percebeu que essa sociedade não tem jeito. Para outras pessoas é o exato contrário. É possível um prazer tão grande na vida que não vale a pena que a humanidade seja escravizada no trabalho a ponto de que ela não possa gozar. Que seria se 8 bilhões e meio de seres humanos trabalhassem o suficiente o resto do dia, esses 8 bilhões e meio, gozassem. A vida seria um paraíso. A Terra, ela permitiria a nós jardinar os campos, permitiria cultivar plantas maravilhosas, permitiria despoluir rios, permitiria abraçar o mar, coisas mais, porque o tempo da vida seria levado ao prazer. Agora, quanto é o estoque de prazer e sofrimento, para falar em termos básicos da psicanálise, de impulso ou pulsão de prazer ou repressão que nós temos? Certamente todas e todos nós temos um estoque em nós dos dois juntos. Ninguém tem só uma coisa ou só outra. Temos ambos juntos. Agora, que aleatório é esse que nos dá uma certa mistura e que para algumas pessoas permite então dizer eu quero para o mundo uma vida plena. E como eu quero uma vida plena, eu terei que fazer a missão de apanhar e bater para estar na geração que vai transformar. Porque depois de transformado, então a próxima geração, ela vive essa vida plena. Mas a minha é uma geração missionária. Então, quantas pessoas têm esse perfil de poderem dizer eu não devo lutar no mundo com coisas perfunctórias, laterais, porque esse mundo precisa de mim para as causas centrais. César, eu gostaria de todas as entrevistas minhas tratar de arte, pintura, música, escultura e gravura e coisas mais. No entanto, o nosso tempo exige de nós que nós falemos de modo de produção, exploração, o Estado enquanto dominação e opressão, o militar que vai oprimir, o capital que vai tirar sangue das pessoas, ou seja, eu sou obrigado a tratar do central enquanto responsabilidade. Como é que nós chegamos nas pessoas para que elas possam se transformar? E aí eu junto as suas duas perguntas, tanto no ambiente intelectual, acadêmico, universitário, quanto para as pessoas mesmo nas massas, na população de modo geral. O que cada qual tem
para se tocar nesse sentido? Eu diria que da nossa parte, para que nós possamos tocar o nosso tempo, em primeiro lugar, em termos de ciência, nós temos que estar no mais elevado e mais exigente da ciência. A ciência descobriu que a sociedade é capitalista e que esse é o problema. Eu começo a solução da constatação do problema. Se eu baixar qualquer coisa, eu sou menos que o meu tempo. Se eu começar a dizer aqui, eu defendo que as instituições, o STF, a democracia voltem ao que era 8 anos atrás. 8 anos atrás era uma desgraça, hoje é mais desgraça ainda. Mas eu não quero voltar para 8 anos, para 12 anos, para 20 anos. Eu quero avançar. Então, se a ciência chegou a descobrir que o problema é o capitalismo, enquanto eu não falar de socialismo, eu estou mentindo, eu estou tratando as questões de modo pelo qual eu não ponho o peso do meu tempo no meu ombro. Quando eu puser o peso do meu tempo no meu ombro, eu sou um homem, ou alguém, um homem ou uma mulher, que estão efetivamente na fronteira do seu tempo. Ele vai apanhar, as pessoas não vão gostar de ouvir o que ele fala, não vão gostar de pensar como ele pensa, mas a história sente que esta pessoa está exatamente no limite daquilo que era fundamental e não deu nenhum passo para trás. Então o sintoma eu diria o sintoma para que nós possamos construir a verdade do nosso tempo. Alguém tem o peito de a todo momento falar que o capitalismo é o problema e o socialismo é a solução. Se não tem, ele está aquém do seu tempo. Então ele é confortável naquele momento, ele é agradável para o ambiente do capital, só que ele é exaurido por esse mesmo ambiente. Eu falei do Florestan e do Rui Mauro Marinho, os dois exilados ao seu tempo. Os dois que, efetivamente, para o nível intelectual do Brasil, comeram um pão que o diabo amassou. Estão na história. Então eu diria, aonde estiver a ciência mais alta, está o peso maior e ponha esse peso no ombro. E se você tiver, efetivamente, estou falando para o nosso público, se a pessoa tiver uma espécie de paixão pela sociabilidade, pela vida, pelo próximo, efetivamente a verdade que ela põe no ombro, esta pessoa sabe tocar o coração das demais pessoas. É impressionante o que eu vou dizer aqui, César, e com isso eu quero concluir. Eu nunca tergiversei, eu nunca banalizei aquilo que é o meu pensamento, minhas ideias, minha obra, quando eu falo com a mais humilde das pessoas. Porque o modo pelo qual nós interagimos com as pessoas, se este modo é feito com entusiasmo, com afeto, com plenitude, o mais simples das pessoas entende o que nós estamos dizendo. Quando eu falo aqui de elucubrações sobre capitalismo, transformação social, uma pessoa analfabeta não entende. E, eventualmente, o universitário ilustrado não quer sequer ouvir algo nesse sentido. Então, nós não precisamos nem sequer banalizar o que a gente fala. A gente pode até falar o que fala. A ligação, o afeto, o coração, a efetiva ligação de compromisso com o mais humilde dos seres humanos faz com que nós estejamos no mais alto do pensamento e, ao mesmo tempo, lembrando que o mais alto do pensamento é em razão daquela mais humilhada das pessoas na sociedade. O mais alto do pensamento atende a ela, porque um dia eu quero que toda a sociedade seja igual, plena e fraterna. Querido, obrigado pela tua inteligência, pela tua humildade. Reforçando para as pessoas que nos assistem nesse momento, a conversa fica gravada aqui. Quero estender também o meu cumprimento ao Fernandão, da Contracorrente, que foi a pessoa que é um grande amigo em comum, meu e de Alisson, e que foi a pessoa que proporcionou essa conversa entre nós dois. Te agradecer demais, Alisson, pela tua inteligência, pela tua disponibilidade e pela tua humildade, e dizer que teu trabalho é absolutamente fundamental para a minha produção, sem dúvida, e com certeza para todo mundo que de alguma forma busca construir uma sociedade um pouco menos desigual, que seja, o teu trabalho é uma contribuição ímpar. Então, muito obrigado, querido, pela tua humildade, e sigamos firmes nessa luta aí, porque ainda tem uma caminhada e tanto pela frente. Obrigado por falar com a coluna, e boa noite para as pessoas que nos assistiram nesse momento também. Obrigado, querido César. Um abraço muito especial a você e a todas e todos. Um abraço, querido. Tchau, gente.